4º ano da Escola Godofredo Schneider, para que nós possamos ter uma ótima aula. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Vamos lá. Na aula de hoje aprenderemos segunda lei de Newton. Para isso, vamos recordar um pouquinho da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton nos diz que um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento permanece em movimento retilíneo uniforme se a força resultante atuante sobre ele for nula. Isso quer dizer que se um corpo paradinho está paradinho, ele vai continuar paradinho. E se um corpo estiver em movimento, ele vai continuar se movimentando exatamente do jeito que ele estava, em linha reta com velocidade constante, se não tiver força atuante sobre ele ou se as forças que estão atuando sobre ele se anularem. Bom, vamos analisar um pouquinho a relação entre a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton. Na verdade, a segunda lei de Newton é apenas a negativa da primeira. Como assim, professor? Você vai ver. A primeira lei de Newton nos diz que, se a força resultante é zero, ou o corpo vai estar parado, ou o corpo vai estar se movendo em linha reta com velocidade constante. Vamos agora negar isso. Se nós negarmos a primeira lei de Newton, a primeira coisa, a força resultante não vai ser zero. E se a força resultante não for zero, obviamente, ela vai ser diferente de zero. Segunda coisa, o corpo não pode estar parado. Se o corpo não pode estar parado, obviamente, ele vai estar em movimento. Mas este movimento não pode ser em linha reta. Isso quer dizer que vai haver mudança na direção. Além disso, não pode ter movimento com velocidade constante. Então ele vai mudar a direção ou vai haver uma mudança no valor da sua velocidade. Então, na segunda lei de Newton, nós temos uma situação onde a força resultante é diferente de zero, o que vai implicar em um movimento com mudança de direção e ou mudança no valor da velocidade. O resultado disso é que nós vamos ter, nessa situação, uma aceleração. O importante, o mais importante para nós entendermos a segunda lei de Newton é que a única coisa que pode mudar ou o estado de repouso ou o movimento do corpo é justamente a força resultante. Então, se houver uma força resultante, nós vamos mudar o estado inercial do corpo, ou seja, nós vamos mudar o seu repouso ou nós vamos mudar como esse movimento está ocorrendo. E ao fazer isso, esta força resultante vai implicar diretamente na existência de uma aceleração. Bom, ao enunciado da segunda lei de Newton, temos que a força resultante atuante sobre o corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida pelo mesmo. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A unidade de força resultante é Newton, a unidade de massa é quilograma e a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Só que essa definição requer que a gente entenda um pouquinho mais o que é força resultante e o que é aceleração. Vamos lá. Força resultante. Força resultante é a soma vetorial de todas as forças atuando em um corpo ou sistema. Bom, essa definição não te ajudou muito, né? Porque, professor, o que é uma soma vetorial? Professor, o que é um vetor? Bom, vamos entender. Um vetor é uma setinha. Soma vetorial seria soma de setinhas. Mas aí gera a questão, para que eu preciso somar setinhas? É que na física existem apenas dois tipos de grandezas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Uma grandeza escalar é uma grandeza que fica totalmente caracterizada se nós conhecermos a sua intensidade, ou seja, o seu valor. Por exemplo, tempo. Se eu falo que a nossa aula tem 50 minutos, você não vai perguntar, professor, 50 minutos para frente ou 50 minutos para trás? Isso não faz sentido. Ao saber o valor do tempo da nossa aula, você entende totalmente o que eu quero dizer. Outro exemplo, massa. Se eu falo que o professor Vitor tem 65 kg de massa, você não vai perguntar 65 kg para cima ou 65 kg para baixo.
Você vai entender que o magrelo do professor Vitor tem 65 kg de massa. Mas existem grandezas que eu preciso saber algo mais além de apenas o seu valor. Essas grandezas são chamadas grandezas vetoriais. São grandezas que só podem ser caracterizadas se conhecermos a sua intensidade, ou seja, o seu valor, o seu módulo, e a sua orientação, ou seja, a sua direção e o seu sentido. Se você tiver uma grandeza que ela tem uma intensidade, um valor, e ela aponta para algum lugar, isso é uma grandeza vetorial. Por exemplo, força. Você sempre faz uma força com um determinado valor para algum lugar. Outro exemplo, deslocamento. Você sempre se desloca um valor para algum lugar. Essas grandezas vetoriais é que nós estamos interessados, porque tanto a força resultante quanto a aceleração são grandezas vetoriais. Então vamos lá. Vetor é um segmento de reta orientado. Isso é uma definição muito bonita para falar setinha. Vetor é uma setinha. E esta setinha, para ser totalmente caracterizada, nós precisamos saber três coisas dele: o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Temos um exemplo aqui de velocidade. A nossa velocidade vale 10 metros por segundo. Beleza. O módulo é a intensidade da nossa velocidade, que obviamente é 10. Direção e sentido é uma coisa que normalmente vocês confundem um com o outro. Direção é vertical, horizontal e diagonal. Sentido é para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste e assim vai. Então, a direção do nosso vetor ali, velocidade, é diagonal. E o sentido do nosso vetor velocidade é nordeste. Okay? Bom, a gente precisa estudar vetor porque nós vimos que a força resultante é a soma desses vetores. Então, vamos aprender a somar vetores. Para somar vetores, nós temos umas regrinhas, que, dependendo do livro, ele chama de ponta, cauda, cabecinha, bundinha, início e fim, não importa. A regra sempre é a mesma. Vamos lá. Eu tenho o vetor A verdinho ali e o vetor B azul. Para eu fazer a soma A mais B, eu tenho que pegar a ponta do vetor A, o fim dele, e colocar na cauda do vetor B, no início dele. Assim. Ponta do vetor A na cauda do vetor B. E o vetor resultante desta soma, ele sempre sai da bundinha do primeiro vetor e termina na cabecinha do último. Por exemplo, assim. Então, o vetor resultante da soma A mais B é aquele vetor R que sai da bundinha do vetor A e termina na cabecinha do vetor B. Se eu tiver 20 vetores, no caso ali são 6, dá no mesmo. Eu vou fazer a soma colocando a ponta do vetor na cauda do outro e o vetor resultante sai da bundinha do primeiro vetor e termina na cabecinha do último. Vamos colocar um valor para a gente entender melhor. Temos uma situação onde temos um vetor de 3 newtons e um vetor de 4 newtons empurrando um bloco. Esses dois vetores estão para a direita. Para eu fazer a soma vetorial dessas duas setinhas, eu tenho que pegar a cabecinha do vetor de 3 newtons e colocar na cauda do vetor de 4 newtons. O vetor resultante vai sair da bundinha do primeiro vetor, 3 newtons, e terminar na cabecinha do último vetor, 4 newtons. O vetor resultante está aqui. E, obviamente, você consegue ver que o valor desse vetor é de 7 newtons. Isso quer dizer que a soma vetorial daqueles dois vetores, a força resultante daqueles dois vetores, resulta num vetor de 7 newtons para a direita. Ou seja, eu posso substituir aqueles dois vetores empurrando a caixa por um só, valendo 7 newtons, apontando para a direita. Um outro exemplo. Mantemos o vetor de 3 newtons para a direita, só que agora colocamos o vetor de 4 newtons para a esquerda. Ainda aplicando a regra, a ponta do vetor de 3 newtons vai na cauda do vetor de 4 newtons. E o vetor resultante sai da bundinha do primeiro vetor e termina na cabecinha do último. Obviamente, você consegue ver que aquele vetor tem um valor de 1 newton. Ou seja, a força resultante desta soma vetorial agora resulta em um vetor de 1 newton para a esquerda. Eu posso substituir aqueles dois vetores nesse sistema por apenas um, valendo 1 newton, apontando para a esquerda. Um último exemplo.
Mantemos o vetor de 3 newtons para a direita, só que agora temos o vetor de 4 newtons para cima. Aplicando a regra, a ponta do vetor de 3 newtons vai na cauda do vetor de 4 newtons. O vetor resultante da bundinha do vetor de 3 newtons e termina na cabecinha do vetor de 4 newtons. E agora, como fazer essa soma? Bom, essa figura é conhecida para você, né? Temos um triângulo ali, e não um triângulo qualquer. Nós temos um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, eu tenho certeza, te lembra alguém? Tio Pete? Pitágoras? Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. A hipotenusa é a nossa força resultante, ou seja, a força resultante é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo essa conta, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, a força resultante ao quadrado é igual a 25. Força resultante, raiz de 25, a força resultante vale 5 newtons. Temos um triângulo clássico 3, 4, 5. Isto é soma vetorial. Isto é achar força resultante. Voltando lá, então força resultante é a soma vetorial, você acabou de ver, uma soma de setinha, de todas as forças atuantes em um corpo ou sistema. Ótimo! Vamos discutir agora o que é uma aceleração. A aceleração é a relação entre a variação da velocidade de um corpo e o tempo gasto para essa variação ocorrer. Eu preciso discutir com vocês sobre aquela partezinha ali, variação da velocidade. Porque velocidade, nós vimos, é uma grandeza vetorial. A velocidade aponta para algum lugar. Então, olha esse exemplo. Temos um corpo que está se movendo a 60 km por hora. Porém, em determinada parte do circuito, ele começa a curvar. Eu te pergunto, nessa situação, houve aceleração? Você pode pensar, não, professor. A velocidade sempre se manteve a 60 km por hora. Consequentemente, não houve variação de velocidade. Mas, sim, houve aceleração. Porque velocidade é uma grandeza vetorial. E um vetor, para ser caracterizado, precisa de módulo, direção e sentido. 60 km por hora é apenas o valor, a intensidade desse vetor, é o seu módulo. Mas, nós vimos que esse vetor mudou de direção e sentido. Consequentemente, este vetor mudou a sua velocidade. E se a velocidade variou, houve uma aceleração nesse sistema. E se houve uma aceleração, houve uma força resultante atuante nesse sistema. Muita atenção a essas coisas. Botando um pouquinho de conta nessa história, a aceleração, pela definição, é a relação entre a variação da velocidade, ΔV, e o tempo gasto, ΔT. Se eu quiser abrir um pouquinho, variação da velocidade é a velocidade final, v, menos a velocidade inicial, v0. Variação de tempo, tempo final, t, menos tempo inicial, t0. Vamos fazer um pequeno exemplinho para nós entendermos. Exemplo. O corredor campeão olímpico Usain Bolt, durante uma prova de 100 metros em Pequim, fez um impressionante tempo de 9,58 segundos. Nessa corrida, no instante 3,78 segundos, Bolt atingiu a velocidade de 7,94 metros por segundo, aumentando a sua velocidade até terminá-la com uma velocidade final de 12 metros por segundo. Calcule a aceleração média desenvolvida pelo corredor nesse intervalo de tempo. Bom, vamos aplicar nossa fórmula. Nós sabemos que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre o tempo. Variação da velocidade, velocidade final, menos inicial. Variação do tempo, tempo final, menos tempo inicial. Ou instante final, menos instante inicial. Nossa velocidade final, 12. Velocidade inicial, 7,94. Tempo final, 9,58. Tempo inicial, 3,78. Fazendo essa continha, 12 menos 7,94 dá 4,06. 9,58 menos 3,78, 5,80. Resultando numa aceleração de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Ok. Então tá bom. Muito obrigado. Se cuidem e até mais.